Agora nós vamos para o segundo bloco, um tema bem complexo. Vamos falar sobre tratamentos medicamentosos, doutora. Aloísio, faça a sua primeira pergunta. Doutora, a gente conversou no bloco anterior, tipos de esclerose, alguns sintomas, os principais sintomas que os portadores sentem. E aí eu queria ver com a senhora quais os tipos de tratamento, os medicamentos que hoje os portadores de esclerose têm à disposição e como identificar para cada, já que a gente tem um número grande de medicamentos, qual medicamento é o mais apropriado para aquele determinado portador que tem um sintoma diferente e um tipo de esclerose diferente. Sua pergunta dá um livro. Vamos por parte, tá? Bem, quando a gente fala de tratamento, é óbvio que, né, a primeira coisa que vem à mente é remédio, mas não é só isso, né? É uma parte do tratamento. Você tem o tratamento medicamentoso e o tratamento não medicamentoso. O tratamento reabilitacional não pode ser esquecido e é muito importante no contexto geral da doença. A gente precisa recordar que a doença pode levar a alterações motoras, alterações visuais, alterações psíquicas diretas ou não relacionadas a ela, né, alterações urinárias e por aí vai. Então, assim, o suporte fisioterápico, fonoterápico, psicoterápico e outros terapeutas é fundamental no auxílio para adaptar ou reabilitar a situação clínica pontual. Isso é um aspecto. Dentro da medicamentosa, nós também temos um leque a abordar. Nós precisamos falar que tipo de abordagem eu vou fazer. Eu vou fazer uma abordagem sintomática, ou seja, eu estou com uma dor, você está com uma dor específica, eu vou abordar sintomaticamente isso. É um aspecto de abordagem medicamentosa. Tá? Eu estou com surto, é um outro tipo de abordagem medicamentosa específica que eu vou fazer. Mas como eu acredito que tem uma pergunta a respeito disso mais para frente, sobre pulsoterapia, eu não vou me delongar nisso. E o que eu acredito que é o mais específico que você deseja saber a resposta, são as medicações que vão modificar a evolução da doença, que é o aspecto principal. Na verdade, isso foi um divisor de água, o aparecimento dos imunomoduladores para a doença. Por quê? Porque eu modifico a possível evolução. Eu diminuo a quantidade, eu diminuo a atividade inflamatória e com isso eu diminuo surtos, diminuo a degeneração possível que possa acontecer com esse sistema nervoso. O que eu faço também? Eu diminuo o acúmulo de cicatrizes. Né? O que é a esclerose? Esclerose é uma palavra latina que significa cicatriz. Por que múltipla? Múltiplas cicatrizes. Essa é a evolução natural da doença. Então, se eu tenho que evoluir múltiplas cicatrizes dispersas pelo sistema nervoso central, com o decorrer do tempo, eu posso ter acúmulo de incapacitações. É isso que eu quero modificar. Né? Então, esse é o aporte principal no pool de medicação, do tratamento medicamentoso da doença. E que medicações que nós temos hoje no mercado nacional? Tá? Vou falar do mercado nacional. Nós temos as medicações conhecidas como de primeira linha, que são os interferons. Dentro desses interferons, nós temos 3 produtos, né? Eu vou falar os nomes genéricos e comercial de cada um para ficar mais fácil na mente de vocês, tá? Dentro dos interferons, nós temos os interferons 1A, nesses nós temos o Avonex, que é uma medicação utilizada uma vez por semana, intramuscular. O Rebif, que tem 2 posologias, de 22 microgramas e 44 microgramas, tá? Que é utilizado 3 vezes por semana. Temos o interferon 1B, que é o betaferon, é utilizado injetável também, subcutâneo, um dia sim e um dia não, dias alternados. Desculpe, só retomando a medicação Rebif, ele também é de uso subcutâneo e um dia 3 vezes por semana. Eu esqueci de comentar isso. Tá? Uma outra medicação existente é o acetato de Glatiramer, que é o Copaxone.
é uma medicação, posologia de 20 miligramas, ele é utilizado diariamente, subcutâneo. Saindo deste leque, nós temos uma medicação um pouco mais moderna, que é um anticorpo monoclonal, o nome dele é natalizumab. É uma medicação indicada para quadros mais graves, com uma maior atividade inflamatória, pouco responsivo às primeiras drogas que eu indiquei para vocês. Ele já é considerado uma medicação de segunda linha. Depois eu vou explicar o que é isso de primeira e segunda linha, porque fica meio confuso na cabeça, né? Mas esse é de segunda linha, ou seja, você o utiliza num segundo momento, né? Esta medicação é uma medicação venosa, utilizada a cada 4 semanas. Depois você tem as medicações via oral, a primeira medicação via oral, que é o fingolimod, conhecido como Gilenya. O fingolimod já não é um imunomodulador, é um imunossupressor. Eu vou falar qual é a diferença de uma coisa e de outra daqui a pouquinho. É a primeira medicação via oral, tá? Uma vez por dia a utilização dela. Essas todas estão liberadas tanto pela Anvisa, que é a regulação de saúde, como nos Estados Unidos tem o FDA, na Europa tem o EMA, e pela Conitec, que libera os custos. Então, essas medicações você consegue a liberação governamental, ou seja, nas farmácias de alto custo. As próximas que eu vou elencar, elas já foram liberadas pela agência reguladora, pela Anvisa, mas ainda não estão disponíveis na farmácia de alto custo. Estão sendo analisados valores, né? Então, acredito que até o final do ano elas devem estar presentes. Então, nós temos a segunda via oral, que é a terifluramida, que é o albágio. Ele vai ser utilizado um comprimido 2 vezes ao dia. Há uma outra medicação venosa, que é o alentazumab, que é o Lentrada, também é um anticorpo monoclonal. Ele é utilizado, é uma medicação bastante interessante, ele é utilizado em 2 ciclos. O primeiro ciclo de 5 dias e o segundo ciclo de 3 dias, com espaço entre o primeiro e o segundo ciclo de 1 ano. É bastante interessante. Um terceiro ciclo é utilizado em situações especiais, dependendo da evolução clínica do paciente. É uma medicação bastante interessante, muito nova no mercado, muito promissora para o futuro também. Mas já está no país, só não está com a liberação ainda financeira, governamental. Outra medicação também liberada via oral, bem recente essa, é o Fumarato, que é o Tecfidera. É uma medicação via oral, utilizada uma vez por dia também. E essas é o que nós temos no mercado. Tirando essas drogas, o que nós temos em algumas situações especiais são outros tipos de imunossupressores. Azatioprina, metotrexate, bicofenolato de modafinila, mitoxantrona e ciclofosfamida, me perdoe, ciclofosfamida. Nomes bastante estranhos. Tá? Você me perguntou qual que é a melhor droga a indicar, vai depender muito da situação, do momento clínico do indivíduo. Como é que é essa esclerose múltipla? É uma esclerose múltipla grave do ponto de vista da gravidade dos surtos, se há incapacitação, quantos surtos já ocorreram, que momento da doença eu estou diagnosticando. Quanto mais precoce eu faço esse diagnóstico, e quanto menos grave a doença, eu posso ser menos agressiva no meu tratamento. Né? Só que nós temos também um problema na hora de elencar essa leque medicamentoso. Por quê? Porque nós temos um protocolo de uso, né? Um protocolo governamental. Por isso que você tem as linhas de uso, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e assim por diante. Infelizmente, esse protocolo de uso é engessado. Então, se eu tenho um paciente virgem de diagnóstico,
Na prática, eu sou obrigada a introduzir medicações de primeira linha. Se não funcionar, eu posso passar para a segunda linha. Se não funcionar, para a terceira linha. Assim diante. Então, é um protocolo engessado. Na verdade, os conselhos, né, os conselhos médicos, né, vêm discutindo muito isso a nível governamental para ter uma flexibilidade. Por quê? Porque eu posso ter um caso grave logo de início. E por que eu vou esperar passar por uma medicação que eu sei que não vai ter uma eficácia tão interessante para aquele indivíduo e não ir, por exemplo, para um de segunda linha que eu sei que vai ser mais interessante e eficaz? Então, isso é uma discussão, isso é um limitante, né, na hora de arbitrar qual é a melhor droga. E assim, quando a gente vai introduzir uma medicação desse porte para pacientes, quer dizer, nós temos medicações injetáveis, medicações via orais, e todas elas, como a gente conversou em uma pergunta anterior, com pacotinho, o que eu quero e o que eu não quero, que são os efeitos adversos. Vai depender muito da sensibilidade de cada um, né, das comorbidades, ou seja, das doenças outras que ele tem, se ele pode usar. Antes de você indicar a medicação que eu quero, não é o que eu quero, é o que eu posso. Às vezes tem drogas que você não pode usar. Então a gente tem que colocar na balança. Por exemplo, os interferons podem ser hepatotóxicos. Se eu tenho um indivíduo que tem um problema hepático, ele já está proscrito. Ele pode levar a quadros depressivos. Se eu tenho um indivíduo com uma depressão grave, ele já está proscrito. Então são coisas que a gente precisa colocar. O que eu costumo fazer com o meu paciente? Eu sento e estudo. Olha, o que nós temos no mercado é isso, isso e isso. Essa medicação age desta forma, tem esse pacotinho que pode vir que não vai ser confortável, essa medicação age dessa forma, tem esse pacotinho de efeitos adversos e assim por diante. E nós decidimos em conjunto. Eu coloco todas as possibilidades e a minha opinião técnica, qual que é a mais adequada. O paciente vai colocar a posição dele. Falar para vocês que eu não tendo, em algumas vezes, influenciar seria mentira. Porque eu tenho conhecimento técnico, então eu tenho por obrigação, inclusive moral, né, e científica, de tentar mostrar para o meu paciente qual que é a melhor droga para ele. Ele pode até não concordar, né, e a gente até entrar em certo conflito, né, mas eu tenho que mostrar o possível, o que eu acho mais adequado para ele. Qual que vai ser a definição final? É difícil, né, vai depender muito, assim, depende muito do relacionamento que você tem, né. Essa troca de médico-paciente é muito importante, né? Depende muito dessa flexibilidade, né? Eu geralmente não tenho problemas com meus pacientes, mas nem sempre isso acontece, né? E doutora, só para complementar essa pergunta, todos os medicamentos de primeira linha são medicamentos injetáveis? Porque o que a gente conversa com as pessoas é o desconforto, né? Pois é, nós temos um protocolo, né? Esse protocolo, quando ele foi feito, ainda essas medicações novas não tinham chegado ao país. Isso é um fato. Tem outras medicações que estão sendo pesquisadas, que já foram liberadas lá fora, em breve vão ser liberadas aqui. Então, esse leque medicamentoso está mudando. Então, já está sendo sentado para discutir esse protocolo. Então, não. Essa primeira linha está ampliando, né, mas está numa discussão ainda. Mas tem muitas medicações que vão adentrar, inclusive as via orais. Tá? Nossa, uma boa notícia para todo mundo. Ao meu ver, esse engessamento de linhas terapêuticas é inadequado. Tá? Ao meu ver, o terapeuta, no caso médico, né, que é o prescritor, ele tem que ter livre decisão com o seu paciente. Vai depender do momento clínico daquele indivíduo, né? E das comorbidades, né? Então, isso precisa ser discutido muito caso a caso. Então, a briga, ao meu ver, é essa. A briga é essa. Obrigada, doutora. Posso complementar? Por favor. Com uma gama tão enorme de medicamentos que você já levou um bom tempo para falar, sim. Quando você se depara com um paciente, você passa essa gama para o paciente também? Mas assim, o paciente que é recém-diagnosticado, que muitas vezes não conhece a doença, ele vai conseguir opinar em relação ao remédio a tomar, tipo,
como criar empatia para ele poder ter o discernimento do remédio a tomar? Muito boa pergunta, Jefferson. Na verdade, isso é passado paulatinamente, né? Quando o paciente... Você não faz um diagnóstico imediato, você vai fazer uma série de exames para tentar fazer a definição diagnóstica. Nesse interim, você já está discutindo, primeiro, todos os diagnósticos diferenciais possíveis, né? E para cada lugar, as possibilidades terapêuticas. Depois que você define o diagnóstico, eu, habitualmente, eu dou aula no meu paciente. Eu explico a situação clínica, o que pode acontecer se nós não fizermos nada. Porque também é assim, eu posso passar a minha informação técnica, mas eu não posso obrigar você a tomar determinado caminho na tua vida. Quem vai decidir isso é você, né? Você é dono de si, né? Não tem sentido, né? Eu tenho que fazer a minha parte técnica com bastante consciência, com bastante lucidez, utilizando terminologia que você entenda, que você me compreenda. Eu acho que isso é fundamental. Então, o primeiro aspecto é esse, é explicar as possibilidades evolutivas da doença, as ferramentas que eu tenho em mãos, né, da melhor maneira. Então, habitualmente o que eu faço, eu abro tudo isso. Eu abro, olha, são essas possibilidades terapêuticas, esse medicamento faz isso de positivo, mas faz isso de, pode fazer isso de negativo, e assim por diante. Sim. Coloco as possibilidades. E aí eu coloco, na minha opinião, com a minha experiência, porque isso é muito de experiência clínica que você tem, né, da janela de trabalho que você tem, o que eu tenho mais mão de lidar também, né, tem muitos colegas, e é óbvio, você vai prescrever a droga que você tem mais experiência. Porque se tiver um problema, você vai saber lidar com o problema. Não adianta também eu dar a medicação que saiu ontem e eu não sei como lidar com ela. Quando o paciente estiver bonitinho, legal, bacana, é fácil de lidar. E quando complicar, o que você vai fazer? Né? Você tem que saber o que fazer. Então, você precisa ter tudo isso na sua cabeça e você tem que passar tudo isso para ele também. E se você tiver dúvida também, que às vezes tem alguns diagnósticos que você fica em dúvida qual é a melhor opção terapêutica, é levar para a junta médica. A gente discute em congressos, simpósios, reuniões clínicas e assim por diante, né? Então, é fundamental o paciente participar. Quanto mais conhecimento você tem do que está acontecendo com você, ou que pode vir a acontecer com você, mais discernimento para tomar atitudes na sua vida. Eu não digo só terapêuticas, fora delas, né? Sim. Quer dizer, eu quero programar minha vida para N fatores, N coisas, né? Então, qual que é o melhor momento das minhas programações, né? Então, isso eu acho que é fundamental, né? E assim, é muito importante, não é só pensar na medicação. Medicação é muito importante. Você melhora a evolução da doença a nível de diminuir de surtos e sequelas, cicatrizes a nível do sistema nervoso. Nas medicações mais antigas, de primeira linha, que já tem 30 anos no mercado, os internos e o acetato de glatirame, em torno de 30% a 40%. Parece pouco, mas não é, é muito. É uma coisa, é uma montante grande. Quando você passa para as medicações mais modernas, você tem uma mudança no perfil evolutivo que chega a 60%, 80% nos parâmetros que nós avaliamos, que são vários, né? Não é só a clínica, tem vários parâmetros que são avaliados. A gente vai falar isso, acho que em uma pergunta mais para frente, falha terapêutica, alguma coisa assim. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração. E importante, nós precisamos avaliar qualidade de vida, né? Ter saúde não significa ausência de doença, é ter bem-estar, equilíbrio físico, biopsicossocial, né? Não existe remédio milagroso. Não existe remédio milagroso. Então, assim, tratar medicamentosamente é importante, mas não é exclusivo. Então, você precisa trabalhar muito a sua cabeça, muito o seu emocional. O maior médico que o indivíduo tem é o seu médico interior, né? Eu, com o meu conhecimento, eu posso passar para você o pacotinho, olha. É isso, isso e isso. Agora, quem tem que digerir, processar e ver se é o adequado para si é você mesmo. E muitas vezes equilíbrio interno, que é o mais importante de tudo. Obrigada, doutora. Matheus, sua vez, sua pergunta. Bom, doutora, a senhora já explorou bastante aí sobre os medicamentos disponíveis. Eu ia perguntar sobre novas drogas que estão sendo desenvolvidas, novos medicamentos que estão sendo desenvolvidos para ele, apesar da senhora já ter explorado bastante aí sobre as atuais e as novas. Sim.
Mas existem mais drogas sendo pesquisadas, né? Nós temos drogas em várias fases evolutivas de pesquisa clínica, né? Pré-clínica, né? Que é experimental no laboratório, né? Nos animais de laboratório. Nós temos uma esclerose múltipla experimental, que justamente foi criada em laboratório, em ratinhos principalmente, nós temos um modelo, né, laboratorial para poder estudar a epidemiologia, vários fatores da doença, né? Então nós temos moléculas estando nessa fase pré-clínica e temos moléculas em várias fases evolutivas clínicas, desde o indivíduo são, né, onde você vai observar no indivíduo que não tem a doença, como ele reage a nível de efeitos adversos, segurança, tolerabilidade, até os indivíduos de pequenos grupos, né, apresentando a doença, e em grupos maiores, multicêntricos, né, ou vários centros de pesquisas pelo mundo, né, com um N grande de indivíduos, né, para fazer estudos complementares. Então, nessas várias fases evolutivas, nós temos várias moléculas. Dentro dos anticorpos monoclonais, que é uma medicação biológica muito atual, na verdade, muito utilizada na hematologia, oncologia e reumatologia, né? Muitas dessas drogas vieram justamente dessas especialidades para neurologia e para esclerose múltipla, e moléculas novas realmente, né? O natalizumab é uma delas, que foi feita exclusivamente para a esclerose múltipla, tá? O que é um anticorpo monoclonal? É uma molécula que ela é pesquisada da seguinte forma: você dá um antígeno específico para um ratinho, ele vai produzir um anticorpo específico. É retirado o sangue desse ratinho e se multiplica, se faz clone desse anticorpo específico. Só que esse anticorpo específico é para o ratinho, não é para a gente. Então se tenta, através de engenharia genética, se humanizar o máximo possível esse anticorpo. Então você tem grau de humanização variável, tá? E aí é formada a medicação, que vai agir num anticorpo específico. Então, dependendo, como a gente sabe que tem vários anticorpos que podem estar relacionados à doença, né, porque é uma doença do sistema imune, então tem vários anticorpos sendo pesquisados, né? E alguns desses já estão em uso clínico, em fase de pesquisa. Então, nós temos o daclizumab, que é uma medicação bastante interessante, é uma medicação de uso subcutâneo. Agora, eu não me recordo, para vocês com certeza, se é a cada 2 meses ou a cada 6 meses o uso dela. Me perdoe que agora fugiu da mente, mas ou é a cada 2 meses ou a cada 6 meses a utilização dela. E o que se observa com a utilização dele, pelo menos nas pesquisas preliminares, que a pessoa fica sem a doença. Só que suspende-se a medicação, a doença volta com todo o fulgor. Ou seja, ela controla, mas ela só consegue fazer isso realmente. E foi bem evidenciado. Mas é uma medicação bastante interessante, talvez para ser utilizada até como uma droga de resgate em quadros assim, muito graves. Pode ser uma possibilidade terapêutica no futuro. Tá? Uma outra droga muito interessante é o ocrelizumab. O ocrelizumab é uma medicação humanizada. Ela veio de um remédio usado na reumatologia e na hematologia chamada rituximab, o Mabtera. E ela foi humanizada. O rituximab não, ela tem muito do ratinho, já o ocrelizumab não. E é uma medicação interessante porque ela está sendo usada com um efeito bastante interessante na fase degenerativa da doença. Então pode ser a primeira medicação que vai ter essa vertente. Também é de uso, agora eu não me recordo se é intravenoso ou subcutâneo, creio que é intravenoso, me perdoe, mas eu não me recordo. Há uma outra droga sendo estudada também, que é o laquinimod. Essa é uma nova medicação via oral, mais para remitente de ocorrência, mais para atividade inflamatória propriamente dita. Tem uma substância muito interessante sendo pesquisada e dia 21, final de abril, nós vamos ter o Congresso Americano de Neurologia. E no Congresso Americano vão ser trazidos os novos dados dessa droga, que ainda não tem um nome comercial, chamada antilingo.
O antilingo, a pesquisa principal dele é na regeneração da mielina e da célula que produz a mielina, o oligodendrócito. Então, assim, é a menina dos olhos, né? Porque, na verdade, se realmente ela for funcional nesses testes mostrar isso, nós estamos dando uma droga revolucionária, totalmente diferente do que a gente tem no momento. Isso para a gente elencar algumas substâncias que estão com pesquisas mais avançadas, mas existem outras moléculas. Obrigado. Essa é uma notícia maravilhosa, né, doutora? Muitos estudos sendo Nós estamos muito feitos, ansiosos. né? Ai, que ótimo. Isso é muito bom. Karina, a sua pergunta, por favor. Bom, eu vou complementar, né, essa pergunta anterior. E assim, como estão sendo os avanços para o tratamento e a cura da esclerose múltipla? Há em nosso país núcleos para estudo e pesquisa nesse sentido? Sim, olha, cura é uma coisa difícil de a gente falar assim com segurança. Nós podemos falar que as pesquisas, claro, sempre tentam esse caminho, mas principalmente um controle mais adequado, que é o que a gente não tem hoje. O que seria um controle adequado? Parar com a atividade inflamatória, os surtos, obviamente, né? Chegar aos 100%, sem sombra de dúvida, né? Melhorar a regeneração e remielinizar, ou seja, eu perdi mielina, vamos tapar esse buraquinho, né? Vamos acabar com essa cicatriz, vamos produzir mielina novamente. Se eu não produzir mielina, então eu preciso regenerar a célula que produz a mielina, que é o oligodendrócito. Essas são as meninas dos olhos da evolução, né? Falar em cura, se a gente conseguir um controle de 100%, é bastante factível. Centros de pesquisa aqui, sim, no Brasil nós temos vários centros de pesquisas que trabalham em conjunto com outros centros de pesquisas no mundo, né? E fazem parte dos estudos multicêntricos, né? Então, sim. Carmen, faça a sua pergunta para a doutora Liliana, por favor. Bom dia, doutora. Eu faço uso da medicação Interferon beta-1A já há 10 anos. Eu gostaria de entender o mecanismo de ação do Avonex e como que ele atua no meu imunológico. Então, nós já falamos que a doença é uma doença autoimune, ou seja, em um determinado momento da sua vida, o seu sistema imune ele começa a não reconhecer mais a mielina, que é uma estrutura do seu corpo, né, que é a membrana de proteção da sua fibra nervosa, como sendo sua. Então ele começa a agir como se fosse um agente externo e a agride. Isso acaba acarretando inflamação. O que nós sabemos hoje? Que o sistema imune da pessoa com esclerose múltipla tem uma exacerbação, tem um aumento das células inflamatórias, pró-inflamatórias, os subtipos dos linfócitos, TH1 e TH17. Então, o que a medicação faz? Ela modula essa atividade inflamatória. De que maneira? Ela tende a diminuir a atividade dessas células pró-inflamatórias e aumentar a atividade das células anti-inflamatórias. Isso cria um equilíbrio na atividade inflamatória, porque você vai ter menos inflamação e, com isso, menos surtos. Tá? Diferente da ação do imunossupressor. O imunomodulador modifica somente a resposta. O imunossupressor suprime. Por isso, quando você usa o imunossupressor, você tem um risco aumentado de ter infecções oportunistas. Tá? Uma coisa importante de nós falarmos, nós falamos de uma medicação muito utilizada hoje para modificar a evolução da doença, que é o fingolimod. O fingolimod não é um imunomodulador, é um imunossupressor. Só que ele é um imunossupressor diferente, ele é um imunossupressor seletivo, irreversível. O que ele faz? Ele não destrói a célula, ele aprisiona no gânglio linfático, que é onde fica guardado os linfócitos até a necessidade de utilização. Então isso é importante, por quê? Porque se por acaso você evoluir com algum quadro infeccioso, suspende a medicação, esses linfócitos são liberados e eles vão fazer o papel dele, depois ele introduz a medicação. Então nesse aspecto é bastante interessante. E é automático, doutora Paula, no momento que a pessoa para de tomar a medicação? Uma semana, 2 semanas depois já está no nível normal. Que ótimo. Muito obrigada, doutora. Daniela, por favor, a sua pergunta para a doutora. Doutora, o que é a pulsoterapia? Boa pergunta, Daniela.
E como que ela é feita? Eu nunca ouvi falar já, pode ser desesperado. A pulsoterapia é uma técnica que nós utilizamos no momento agudo da doença, ou seja, na atividade inflamatória maior, no surto. O que ela é feita? Habitualmente, ela é realizada com uma substância anti-inflamatória e hormonal, que é o corticoide, que é uma medicação, que é uma substância que nós produzimos, é um hormônio, né, produzido pela suprarrenal. Você lembra no começo, quando a gente falou do estresse? Sim. Nós falamos da adrenalina e do cortisol, que são produzidos na suprarrenal. Então, esse é um dado importante, até porque a gente vai falar os cuidados que você tem que fazer na retirada. Então, quando você tem uma atividade inflamatória e um surto, você o utiliza preferencialmente venoso. Por quê? Primeiro, a resposta é mais rápida. Segundo, a eficácia é maior e melhor. Como que nós utilizamos? Habitualmente, nós usamos uma substância denominada solumedrol, nome comercial, metilprednisolona, o nome genérico, diluído em soro glicosado ou soro fisiológico, numa velocidade de infusão de 2 a 4 horas, para evitar que tenha efeitos colaterais na hora da infusão. Você precisa utilizar essa medicação de 3 a 5 dias. Essa decisão vai ser muito pautada na experiência do médico e da gravidade do surto. Nas primeiras vezes que você necessitar fazer isso, você tem uma resposta praticamente imediata, né? Nas vezes consecutivas, você vai continuar tendo resposta, só que é um pouco mais lenta. Tá? Você faz a pulsoterapia, você pode sair da internação, se for o caso de internação, sem sintoma nenhum. Às vezes você ainda sai com sintomatologia e nos dias consecutivos a pulsoterapia você vai melhorando paulatinamente. Isso pode acontecer. Problemas do uso recorrente, por isso que precisa se ter bastante cuidado. Se você está tendo um surto real, se você está sendo um pseudo-surto secundário, uma infecção, algum distúrbio emocional naquele momento, né? É porque a medicação sendo utilizada recorrentemente, primeiro que acaba não tendo uma eficácia tão adequada. Segundo, é aquilo que nós falamos, nós temos o pacotinho dos efeitos colaterais, né? De uso agudo e de uso crônico. Quando você usa com muita frequência, você pode ter aumento da glicemia, ou seja, você pode se tornar um diabético por uso dessa medicação, uso crônico, eu digo, né? Catarata pode aumentar, aumento de peso, colesterol, triglicérides, uso recorrente pode levar a uma fragilidade, tanto no osso, na cabeça do osso do braço, cabeça do úmero, como na cabeça do fêmur. Você pode ter um quadro que pode ser muito grave, chamado necrose asséptica. Isso é igual a cirurgia, retirada da cabeça ou do úmero do fêmur e necessidade de uma prótese metálica. Então isso é muito grave. Por isso que a gente frisa a necessidade de tomar muito cuidado com o uso abusivo dessa medicação. E isso nos preocupa porque no primeiro ano, na fase inicial, a pessoa está muito assustada, então ela vai recorrer sempre ao médico antes de tomar alguma atitude. Mas depois de um certo período, estou experiente, eu me conheço minha doença. Opa, estou tendo uma coisinha diferente, estou tendo um surtinho, vou tomar um pouquinho de corticoide, né? Ela faz isso 1, 2, 3 vezes, começa a somar os efeitos colaterais. E outro problema, você lembra que eu falei que é um hormônio produzido para a suprarrenal? A glândula está tendo alguém que está trabalhando por ela, que é o comprimidinho, a injeçãozinha. Você acha que ela vai trabalhar? Não para de funcionar. Ela para de funcionar. Então você vai evoluir com uma insuficiência adrenal, que um dos sintomas principais é fadiga, entre outros, né? Então, quando você faz a retirada desse tipo de medicação, principalmente se precisarmos usar mais do que o tempo que nós falamos dos 3, 5 dias, precisa ser retirado gradativamente. Ou seja, você vai diminuindo a dose paulatinamente por um período, que vai variar de caso para caso, de experiência clínica para experiência clínica. Você pode utilizar a venosa, como eu já falei, e às vezes você utiliza via oral também, a medicação. Habitualmente a mais utilizada é a prednisona, o nome comercial mais comum é o meticortese. Então tem que tomar bastante cuidado. Uma outra substância utilizada é a dexametasona, que é o decadron.
Então, tomar bastante cuidado. Jamais fazer automedicação. A diferença entre efeito terapêutico e veneno de uma medicação é muito pequena. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado. Tá? Tá. Mais uma vez, é super importante, né, doutor, o relacionamento do paciente com o médico, né? Nós temos muito conhecimento, assim, de colegas que, ao adentrarem em pronto-socorro, a primeira atitude do funcionário, da pessoa que está nos atendendo é a pulsoterapia. E não, a gente não pode estar sempre recorrendo a ela, como a senhora colocou, né, doutora? Exatamente. E, doutora, o corticoide também influencia nos hormônios femininos, né? Na verdade, nós falamos que é uma medicação do estresse, né? É um hormônio do estresse. Ele não mexe só com os hormônios femininos, ele mexe na sua fisiologia inteira. Então é muito comum o abuso de corticóide, você parar de menstruar, por exemplo. É frequentíssimo. E como outras disfunções orgânicas. Essa que eu comentei são algumas. Por exemplo, se a gente se tornar diabético, eu estou mexendo com o pâncreas. Né? O corticóide, eu estou mexendo com outro hormônio que está relacionado a fígado, colesterolemia, né? Osteoporose. Excesso de corticoide, eu posso ter osteoporose. Estou mexendo no hormônio relacionado ao cálcio, à calcitonina, à paratireoide. Quer dizer, é muito amplo, né? A gente não pode pensar de uma forma pequena, nós precisamos pensar de uma forma bastante ampla e holisticamente, temos que olhar o indivíduo como um todo, como é uma funcionalidade orgânica. Tá, obrigada. Jefferson, você tem uma pergunta para a doutora? Quando está tomando pulsoterapia, pode ocorrer de ter surtos seguidos, um seguido do outro, ou tomando pulsoterapia, começa a ocorrer outro surto, ou quando depois que terminou de tomar pulsoterapia, em seguida começa outro surto? Não. Surtos recorrentes, não. O que você pode ter é uma recidiva do surto anterior. Isso é uma coisa que pode acontecer. Um outro fato, o corticoide, né, da pulsoterapia, ele aumenta a tua temperatura corporal. Então, aumentando a sua temperatura corporal, você pode apresentar uma fadiga maior e isso dá uma sensação de como se você tivesse tendo um agravamento. É muito comum essa queixa. Às vezes é necessário você utilizar algumas medicações, vamos chamar de tranquilizantes para ficar mais fácil, para abaixar um pouco, né? Porque a pessoa fica acelerada. Quando você está acelerado, você fica mais quente, né? Você ficando mais quente, você fadiga mais, você se desgasta mais, né? Então, para abaixar um pouquinho. Para determinar se a medicação não está mais sendo eficaz. O que é feito quando isso ocorrer? Uma pergunta muito boa. Falha terapêutica, que é especificamente o que você está questionando, na verdade ainda não há um consenso 100%, né? Mas quais são os parâmetros que nós levamos em consideração? Nós levamos em consideração parâmetro clínico e parâmetro paraclínico, de exames, né?
Então, parâmetro clínico, óbvio. Se eu tenho um paciente que antes da introdução do tratamento tinha uma média de 2 surtos por ano, e com a introdução do tratamento eu estou tendo uma média de 1 surto por ano ou 0 surto por ano, legal, estou tendo uma eficácia clínica, bacana. Agora, se eu tenho, de repente, no evoluir desse indivíduo, ele começa a ter um agravamento nessa taxa anualizada de surto, ou não que tenha um aumento da taxa anualizada, mas começa a ter surtos mais graves, eu tenho que reavaliar a minha conduta. Isso é um fato. Se a minha avaliação clínica, ou seja, quando eu examino o meu paciente, ele estava numa escala de incapacitação e ele agravou essa escala de meio ponto, 1 ponto, opa, tem alguma coisa acontecendo errado. São 2 parâmetros clínicos que nós levamos em consideração. O terceiro parâmetro já é paraclínico. Eu vou usar o recurso da imagem. A imagem aí é muito importante, a ressonância nuclear magnética, sem e com contraste. Por quê? Sem contraste, eu vou ver, principalmente em estudos comparativos, se eu estou tendo um aumento da carga de lesões. Se eu tinha um exame anterior, 10 lesões e agora eu tenho 15, é óbvio, estou tendo um aumento da carga lesional. Se tenho lesões captando o contraste, além de ter um aumento da carga lesional, eu estou observando que tem atividade inflamatória. Então, assim, obviamente eu estou tendo uma falha terapêutica. Então, eu tenho que mudar a minha conduta. Então, eu vou sentar com o meu paciente, colocar este contexto e aí vamos discutir qual que é a melhor proposta terapêutica. Aí nós vamos no leque de linhas terapêuticas. Vai depender da situação clínica de cada um. E uma é independente da outra, doutora. Por exemplo, o número de lesões eles podem aumentar, por exemplo, de 10 para 15, como a senhora comentou, e a pessoa não ter tido surto nenhum. Isso você vai levar em consideração se é algo relevante ou não, dependendo da clínica evolutiva do indivíduo também, né? Porque você pode ter, por exemplo, um paciente que não tem evento clínico nenhum, mas quando você faz uma ressonância de controle, você nota uma imagem a mais, por exemplo. Mas é uma imagem que não trouxe nenhum agravamento clínico, não é de grande relevância, né, naquela história, às vezes não vale a pena você mexer. A gente não pode esquecer que a medicação não é 100%. Então, alguma alteração clínica você pode ter. Então, você tem que considerar na balança benefícios e riscos. O que está mais pesando aqui? A medicação está trazendo mais benefício para o meu paciente ou eu não estou tendo um benefício tão adequado quanto eu gostaria, né? Estou levando em consideração esses parâmetros. Okay. É óbvio que o ideal é nós deixarmos nosso paciente zerado, clínica e radiologicamente. Isso é o sonho dourado, né? Mas você tem que monitorar. Ok, obrigado. Obrigada, doutora.